vamos lá. O que eu pensei para poder trabalhar com o Gustavo? Hoje, o nosso país, ele apresenta uma característica muito marcante. Somos um país agroexportador. Professor, se nós somos agroexportador, quer dizer então que nós exportamos produtos agrícolas. Sim, mas nós exportamos produtos do primeiro setor da economia. Professor, o que é composto esse primeiro setor da economia? Você tem aqui a agricultura, você tem a pecuária e você também tem uma coisinha chamada extrativismo. Mediante essas três atividades econômicas, nós podemos dizer que o nosso país é agroexportador. O que é isso? Eu exporto os produtos oriundos dessas atividades econômicas. Se ele é exportador, eu estou pensando em um mercado externo. Hoje, o nosso principal produto da pauta de exportação é a soja. E o nosso principal destino é a China. A soja, ela alimenta os porcos na China. Ela funciona como ração para esses alimentos, para esses animais. Professor, tá, mas e daí? Como é que isso chega na história? Caso eu queira exportar esse produto, eu preciso utilizar um modal de transporte. O modal utilizado é o modal marítimo. E esse modal marítimo, ele, através de um navio, leva dos portos brasileiros até a China a mercadoria. Qual é o maior problema disso tudo? Hoje, para essa mercadoria chegar até o porto e do porto chegar até a China, eu tenho dois modos. Eu posso ir por uma rodovia, utilizando o transporte terrestre, ou eu posso utilizar também o trem. E esse transporte é o transporte ferroviário. Beleza, professor, eu tô entendendo isso tudo. Tranquilo. Só que tem um pequeno problema. Vou desenhar para vocês, quem é do ao vivo sabe que eu não sei desenhar direito, mas eu vou tentar. Vou desenhar para vocês aqui um funil. O que é esse funil? Ficou legal? Ficou bonito. Ficou bonito, né? Você desenha melhor do que eu, mas não tem problema. Desenhar um funil. Esse funil, ele tem um objetivo. Que objetivo é esse, professor? Eu vou explicar uma coisinha chamada gargalo econômico. Professor, o que é isso? Pensa o seguinte, o Brasil produz uma quantidade de produtos desse tamanho aqui. E pensa que daqui para fora eu estou exportando o meu produto. Então o Brasil, ele produz essa quantidade e tem esse espaço aqui para poder liberar sua produção para o mercado externo. O que isso quer dizer? O Brasil produz mais do que a sua capacidade de escoamento da produção. Professor, você pode repetir? Claro que sim. O Brasil produz muito. Agricultura, pecuária e extrativismo. Mas ele precisa exportar. Se ele tem que exportar, ele tem que, de um ponto, liberar esse produto para outros locais do nosso planeta. Tranquilo, galera? Beleza. O que isso quer dizer? Eu tenho muito produto e pouco espaço para sair. Eu tenho muito produto e a minha infraestrutura de transporte é muito ruim, é muito ultrapassada. O meu transporte marítimo, os meus portos são portos extremamente ultrapassados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fluxo de mercadoria dentro do território nacional é muito ruim. A produção de soja, a produção de grãos, ela tem que ser feita pelo transporte ferroviário, porque a capacidade de carga é muito maior. Ok, beleza, maravilha. Só que o Gustavo vai mostrar para você que nós não temos a cultura do investimento em ferrovias. Ele vai explicar isso, você já sabe muito bem do que ele vai falar. O que isso gera, professor? Isso gera que o produto chega no porto e geralmente esse porto que é ultrapassado, pequeno, pouco moderno, ele não tem condição de escoar essa produção de forma rápida, de forma ágil. A logística do transporte é muito ruim.
que isso gera? Isso gera problema no deslocamento e isso acaba aumentando custos e também reduzindo o lucro. Isso é prejuízo para quem está comercializando. Vou te dar um exemplo simples. Você sabe muito bem que na hora de comprar banana, algumas pessoas preferem comprar a banana verde ou a banana verde ficando amarela. Deixa em casa e com um certo tempo você vai comendo de acordo com o seu gosto. Mais pro verde, amarelinha clara, madura, quase, sei lá, quase passando do ponto, não sei. O que importa é, uma banana, por exemplo, na minha casa, ela fica, sei lá, 10 dias pra ficar podre. Imagina o cara vindo com a banana do interior de São Paulo e ele vai levar essa banana aqui pro Panamá. Beleza. E o cara ele precisa transportar essa banana de maneira muito rápida para que essa banana chegue até o Panamá apta para o consumo. Ok. Aí lá vem o cara andando com o seu caminhão, já tá errado, né? Andando com o seu caminhão, já tá errado, ele era para vir de trem, para ser uma coisa em maior quantidade, um pouco mais ágil, sei lá, pela proximidade. O cara vem, chegou no porto. Quando ele chega no porto, ele encontra uma fila. Essa fila tem, sei lá, 10 quilômetros. Todos os carros lá, um atrás do outro. Ei, se os carros estão um atrás do outro, tem uma fila, vai demorar para eu fazer esse transporte, vai demorar para esse produto entrar no porto. Consequentemente, ele vai chegar no local de destino dele já muito perto do ponto de apodrecer. O que acontece? Nós temos muito mais produto do que a nossa capacidade de exportar. Isso é um problema, isso se chama gargalo econômico. Para poder explicar qual é a causa desse cenário, o Gustavo vai trazer para você todo o cenário histórico que contribuiu para essa defasagem dos modais de transporte. E aí você vai entender de maneira bem clara o porquê que o Brasil hoje sofre tanto para exportar os seus produtos. O Brasil deveria investir R$1 bilhão para tentar otimizar o transporte desse material, para tentar otimizar a logística de transferência dessa banana, dessa soja ou de qualquer tipo de cultura, para poder ganhar muito mais. Uma vez que o nosso país, como eu falei lá no começo, é um país agroexportador. Então acho que para começar, essa parte seria bastante importante. Fazer uma relação entre o passado e o presente, para que você possa entender como é que eles se relacionam. Tranquilo? Vale ressaltar que o Brasil faz essa escolha por esse transporte rodoviário ali por volta dos anos 50, 60, né? E, obviamente, não dá pra gente não deixar de falar do governo JK. Como vocês certamente já viram muitas vezes, inclusive aqui no Mais O2, o JK ele assume a presidência em 56, depois, claro, de um processo muito delicado envolvendo questões políticas, posteriormente ali ao suicídio do Vargas. E nos 5 anos de governo JK, o Brasil dá início a um grande processo de desenvolvimento ligado ao chamado plano de metas, né? JK dizia que o Brasil iria crescer 50 anos em 5. Obviamente, ainda que isso matematicamente fosse possível, quando digo matematicamente me refiro aos valores necessários a você empreender esse projeto de tal magnitude, o Brasil precisou contrair muitos investimentos e empréstimos. Nesse momento, o JK opta por um projeto econômico que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. Vale ressaltar, inclusive, que o apelido de JK vai ser Presidente Bossa Nova, né? Todo mundo tem um apelido. Igor, a gente chama de Tucano, né? Não sei porquê, né? Me chamam de meu malvado favorito, né? Pinguim do Batman, Happy Feet, né? Os apelidos, eles ressaltam características positivas ou negativas de uma pessoa. No caso do JK, ao ser chamado de Presidente Bossa Nova, existe uma certa intenção ao nomeá-lo dessa forma. Você certamente já ouviu falar nesse estilo musical, Bossa Nova, né? Surge no Brasil nos anos 50, anos 50 e 60, tem como principais expoentes Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mas a Bossa Nova, acima de tudo, ela é a mistura de 2 estilos, o samba e o jazz. Você sabe que o samba é uma música genuinamente brasileira e o jazz é uma música americana. Então, se o JK é chamado de Presidente Bossa Nova, é porque a sua matriz econômica, ela juntava aspectos da economia de mercado, ou seja, o Brasil recebia investimentos estrangeiros, mas, ao mesmo tempo, JK preserva uma estrutura ainda um tanto quanto voltada para o desenvolvimento interno do mercado. Ou seja, ele misturava aspectos do projeto nacionalista
anteriormente executado pelo Vargas, mas ele já considera, e bastante, a mistura com os investimentos estrangeiros. Por isso, presidente Bossa Nova. E se eu quero crescer 50 anos em 5, eu obviamente vou massificar os investimentos e os empréstimos. Inclusive, JK deixa uma herança um tanto quanto complicada para os militares nos anos 60 resolverem. E todos sabemos, inclusive, que eles não conseguiram resolver, mesmo com milagre econômico. Nesse contexto JK, ali entre os anos de 56 e 60, 61, o Brasil vai desenvolver então um grande projeto de integração nacional. Até 1960, a capital do Brasil ficava aqui, no Rio de Janeiro. E você sabe que de modo espiralado, quanto mais distante da capital, mais difícil é a minha comunicação. Obviamente, se a capital era no Rio de Janeiro, olha a distância que o Brasil vai ter da sua capital. Quando eu digo a distância que o Brasil vai ter da sua capital, me refiro, obviamente, semanticamente, a uma distância que é espacial e que vai ser dificultada pela dificuldade, perdoe a redundância, vai ser dificultada pelos meios de transporte na época e pela escassez desses meios de transporte. Ou seja, JK, quando inicia o projeto de construção de Brasília, ele transfere a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, de modo que essa nova capital fique mais perto de todos os cantos do país. Um detalhe curioso, que muitos alunos confundem, inclusive, é achar que o JK teve essa ideia. Não teve essa ideia. Lá no Império, com Dom Pedro II, já havia a intenção de integrar o território nacional, tendo em vista, inclusive, que essa ideia de nacionalidade surge com Dom Pedro II. Quando houve a proclamação da República, a nossa primeira Constituição Republicana já determinava que a capital sairia do Rio de Janeiro e se transferiria para um local qualquer, seria escolhido posteriormente, no Planalto Central. Mas com mais de 60 anos de atraso é que esse projeto sai do papel. Ele sai do papel no governo JK. Esse período aqui em que temos a construção de Brasília, com essa explosão de desenvolvimento, é chamado de Anos Dourados, que foi inclusive minissérie da Globo há uns, 15, 20 anos atrás. Então, nos Anos Dourados, JK inicia esse projeto de desenvolvimento e integração nacional, e isso, obviamente, vai resultar no investimento maciço em transporte. E aí o Igor colocou muito bem quando ele fala sobre a opção do transporte, né? Sabemos que o transporte mais eficiente, os transportes mais eficientes são o ferroviário e o hidroviário, né? Só que o Brasil tem um problema. Nossas hidrovias, Igor, se encontram maciçamente em que lugar? As hidrovias Isso. teriam que ser nessa região aqui. O ideal é que esses rios dessa região aqui fossem navegáveis. Como são rios de planalto, como são rios onde existem também muitas hidrelétricas, principalmente nessa região centro-sul do Brasil, fica difícil essa conexão. Ou seja, Beyblade. Não temos hidrovias de modo que elas contemplem a região mais desenvolvida, e a segunda opção, então, seria o transporte ferroviário. É interessante ressaltar também que o JK ele não esqueceu o transporte ferroviário. Na época, inclusive, foi criada uma grande estatal das ferrovias, né? Que é a rodovia... e aí, me desculpa que eu não lembro exatamente a sigla, né? O significado dela. Mas era uma estatal que cuidava das ferrovias aqui no Brasil. Essa estatal ela foi desmontada nos anos 90, né? Anos de FHC e tal. Mas ela foi criada para dar conta desse transporte ferroviário que já existia, mas que apresentava problemas estruturais, como, por exemplo, o tamanho das bitolas, né? Dentre outras coisas. E, obviamente, tem uma outra questão interessante aí. Se o JK ele queria desenvolver também o mercado interno, qual dos dois, na sua opinião, vai desenvolver mais o consumo? O transporte ferroviário ou o transporte rodoviário? A pergunta é mais do que fácil de ser respondida. O transporte rodoviário, ele explode o consumo interno direta e indiretamente. Porque você sabe que o automóvel precisa de motor, de combustível, de pneu, de manutenção, para poder rodar. Então, o transporte rodoviário, isso sem falar nas estradas, tem pedágio, tem construção de rodovias, tem manutenção das rodovias. Então, você tem toda uma economia complementar que está ligada a isso. Economia, o que você falou? Complementar. Aqui, ó. Complementaridade. Isso provoca o surgimento de uma coisa chamada parque industrial. Então, por exemplo, aqui você tem a indústria automobilística e ao redor você tem a do pneu, a do motor, da marcha, da embreagem e assim por diante. Então, existe hoje um fator locacional muito importante,
que é o da complementaridade. O que é? É você pensar no produto principal, que no caso é o automóvel, e indústrias que se instalem próximas para gerar o quê? Gerar todos os recursos necessários para esse tipo de produto. E olha quantos empregos são gerados, né? Olha a arrecadação tributária como é gerada. Tem né? uma outra coisa também importante, desculpa, Gu, que você jogou essa bola. Uma coisa importante, isso aqui, ó, esqueci o nome como é que é, quando as cidades disputam, guerra fiscal. Isso. Isso aqui estimula uma coisinha chamada guerra fiscal. Professor, o que é isso? Essa guerra fiscal aqui é a disputa que as cidades fazem para poder atrair essa indústria para a sua cidade. Por quê? O cara pode até jogar isso como um marketing político, né? Sim. Eu trouxe, por exemplo, a Renault para minha cidade, a Volkswagen para minha cidade, eu ofereci melhores condições, melhores fatores locacionais para ela e ela veio. Pô, mas ela veio e aí? Primeiro, aumentou o PIB da minha cidade. Eu vou arrecadar mais para poder fazer mais obras e ser mais popular, ganhar a minha popularidade. Mas, ao mesmo tempo, quanto de emprego aqui eu vou ter? Professor, o emprego é importante por quê? Porque o emprego, ele gera salário. O salário, ele gera renda. E a renda aumenta o consumo. E o consumo dá lucro. E o lucro dá imposto. Exatamente. E o cara arrecada mais dinheiro ainda. Então, olha que importante você pensar na questão da complementaridade. Isso que é o mais legal. Sim, com certeza. E aí, quando o JK, então, opta por isso, sem descuidar do transporte ferroviário, tá? Entenda isso, o JK não esqueceu das ferrovias. Tinha uma estatal criada para isso. Só que, é claro, como a gente lembrou aqui, o transporte rodoviário ele traz muito mais dividendos para o Brasil como um todo do que o transporte ferroviário, né? Ah, Gustavo, mas o trem também tem que fazer manutenção. Beleza, concordo. Mas existem outras coisas que vêm com o transporte rodoviário que não vêm com o transporte ferroviário. Ninguém chega na concessionária, eu quero comprar um carro. Não, quero comprar um trem, me dá um trem com 8 vagões. Ninguém faz isso, né? Então, o transporte rodoviário, ele explode o consumo de veículos. Na geografia, isso tem o nome de flexibilidade. Perfeito. O carro, ele é muito mais flexível, menos que a moto. Sim. A moto entra em qualquer lugar. Eu já vi um cara botando uma moto, aquele que você entra no prédio empresarial, que a gente trabalha. Sim. O cara bota o cartãozinho, né? Aí ele bota o cartãozinho e entra. Eu já vi um cara parando a moto lá dentro com pressa, office boy, tinha que entregar o documento a certa hora. O cara entrou com a moto dentro do prédio, literalmente. Entrou, parou no guichê e falou, mãe, identidade, toma aqui. Aí ele saiu da moto, deixou a moto parada no guichê pra poder subir, pra poder... Então, assim, a flexibilidade é uma coisa muito importante. Uma vez entraram aqui no estúdio com a moto? Não, nunca entraram. Subiram a escada, entraram aqui no estúdio. O que é engraçado, né? O trem... É uma coisa muito óbvia, mas você só pode andar com o trem no trilho. No trilho. No carro você tem que andar na estrada, mas você abre uma estradinha de terra, já é viável. Exatamente. Então, assim, a questão da flexibilidade também é muito importante por esse fator aí. Com certeza. É muito importante. Pode só repetir complementaridade pro pessoal? Complementaridade? Vamos lá. Vou explicar um pouquinho antes, tá? Rapidinho, Gu. Também. Tá, vamos lá. A galera não entendeu ou foi rápido? Não, a Carol Simas pediu pra você... Beleza, vamos lá, sem problema. Como sem é que é o problema. preço da beterraba aí? Sem problema, olha só. Beleza. O que acontece é o seguinte. A complementaridade é um fator locacional importante. Por quê? Isso aqui, eu tinha que explicar um pouquinho antes, mas seria um fator locacional. Carol, né? Carol Simas. Vou falar com ela. Carol, olha só. Vou dar uma atenção especial pra Carol. Carol, olha só. Eu vou te fazer a pergunta e você vai me responder ela automaticamente, tá bom? Na sua cabeça. Se você fosse abrir, vou perguntar pra você como se fosse a Carol. Se você fosse abrir uma loja de suplementos alimentares, aonde você instalaria a sua loja de suplemento? Onde fica mais barato instalar. Beleza. Perto de qual outro tipo de comércio ou serviço? Perto de... Suplemento alimentar. Academia. Academia, beleza. Se você tiver que abrir ou montar uma carrocinha de pipoca, aonde você colocaria a carrocinha de pipoca? Perto do cinema. Perto de uma creche? Perto de um colégio? Pode ser também? Também, pode ser. Também, pode beleza. Repara que quando o Gustavo pensou, ele estava tentando imaginar qual seria a área melhor para ele instalar aquele local. E a partir daí, ele tem um fator locacional. Poxa, se eu quero instalar uma indústria de automóvel, eu tenho que ter os materiais complementares. Se eu conseguir me instalar em um local onde eu tenho tudo que eu preciso em volta, eu reduzo os meus custos de produção. Ok? Ótimo, maravilha. Acho que eu já te respondi, Carol, e eu quero que você dê ok pra mim. Beleza? Manda pro Henrique ali que ele vai ver que você conseguiu entender direitinho. Isso é complementaridade, é um fator locacional que provoca, onde você tem ao seu redor tudo aquilo que você necessita. Com relação à guerra fiscal, é o seguinte, vamos supor que a fábrica Renault, de carros, quer montar uma fábrica no Rio de Janeiro. Prefeito de Resende, prefeito de Volta Redonda. E você, aluno do Mais O2, é o dono da Renault.
Oferece alguma coisa pra esse cara. Você não vai pagar IPTU. Você não vai pagar IPTU nem água. Você não vai pagar salário. Você Aí vai- eu peguei pesado. É, fala outro. Eu falei que não vai pagar IPTU nem água. E você? Você não vai pagar luz. Você não vai pagar IPTU, água e luz. E eu vou construir infraestrutura com estradas e infraestrutura de transporte também. Aí pegou pesado. Venceu concorrência. Peraí. Eu seduzi essa empresa. E ele já começou liberando impostos. A guerra fiscal aqui. Eu liberei a água. Ó, liberei a água. Ele veio e liberou outra coisa. E eu vou liberando. E repara, é uma disputa para saber quem vai atrair essa indústria, quem vai atrair esse investimento. Isso é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, as cidades do Médio Paraíba, Resende, né? Barra Porto Mansa. Real, Barra Mansa, Volta Redonda, a disputa é absurdamente gigantesca. Eu tenho que ter essa disputa, ela é sadia, se ela for bem feita e honesta, né? Exatamente. O problema Coisa que nunca é, O né? problema é que hoje, né, geralmente, quanto que você vai me dar para colocar essa Exatamente, indústria aqui, né? exatamente. Ou então assim, tem até essa também, ó. Você é o prefeito de Resende, né? Sou de Volta Redonda. Foi o seguinte, você recebe uma e eu recebo a outra. A gente não briga, hã? Você fica com uma, você fica com a Renault, eu fico com a Volkswagen. Então a gente vai... Ninguém sai perdendo, hein? Sim. Também tem isso. Então atenção, tá? Isso não vai cair na prova do Enem. Mas, como o Maurício falou, é cultura, tá? Se não cair, fica de cultura pra você. Então eu espero ter respondido as duas dúvidas. A Carol respondeu um ok? Beleza, perfeito. E agora o outro aluno de guerra fiscal, espero que ele também tenha entendido. Foi? Mais alguma colocação, Fred? Se você não for falar de nada, a gente pode pular de assunto. Beleza, tranquilo. Aqui matei. Foi? Então Matei. vamos falar de outra coisa. Beleza. Quer falar um pouquinho de imigração? Questão dos refugiados? Mete bronca. Vamos lá. Vamos lá. Só pra, né? Falei isso na última aula, semana passada aqui no ao vivo, mas todo mundo tem muito mais gente hoje. Toda palavra que termina em ação Significa indica processo. Ah, sensacional. Aí. Você tá usando nas suas aulas? Eu tô acendo mais ou dois. Ah, tá sendo mais um dois. Você podia usar esse mapinha aqui, mas a gente vai falar de refugiado, né? Então não tem nem Quer que eu como- faça outra? Eu faço outra aqui. Ah, tu não vai tirar essa onda. Não. Olha isso. Olha o que ele vai fazer agora. Você que não é aluno do Masa 2 merece assinar só por causa disso. Olha isso. Tinha que fazer aquela maquininha. Rapidinho. Vai, tira essa onda, vai. Quanto tempo falta? E se eu não quiser ir embora? Como é que eu faço? Aqui, todo mundo pede hashtag lá mais tempo, a gente não pode pedir também, não? Podemos, com certeza. A aula pode acabar? A gente pode ir embora ou vocês querem mais? Aí, ó. Peraí. Se não colocar mais hashtag, amigão, quero mais Igor e Gustavo, ou sei lá, mais história, mais geografia, a gente vai embora. Porque botam pra todo mundo isso. Marquinho lindo, maravilhoso, Marcelo Campos, todo mundo pede. Agora a gente, não, sai logo. Igor e Gustavo, a galera vai e tudo. O nego tá gravando áudio lá. É sério, É não mesmo? tem nem de sair. O cara vai descer um negócio aqui. Eita, olha aquilo ali. Assim parece morador de rua, não parece? Parece. Olha lá. Alguém chama a prefeitura. Alguém chama. Entrou um morador de rua aqui no Sumaré, hein? Que isso, cara, olha isso. Fica aí, não vem. Ah! Ah. Já sei. Quer colaborar com a aula? Não vem, vai pedir pra raspar a cabeça. Ok. Olha isso, o que ele falou agora? Quer raspar a cabeça, tá maluco, cara? Tá. Pede ali pra galera pedir mais 10 minutos de aula de geografia e história. Aqui mais 5 horas. Ah, eu tenho que pedir, porque as pessoas não pedem, né? Não pede. Pegou malzão esse aí. Deixa eu te falar uma parada. Tu não quer falar no finalzinho sobre evapotranspiração, não? Estômatos? Pode ser. Então, quando a gente estiver acabando, então a gente fala sobre isso. Olha só, rapidinho. Chega um pouco pro lado aí. Olha só, rapidinho. Turma, peraí, Fred. Peraí, olha só, vou te falar, hein. Olha só, hein, esse cabelo todo. Tá passando Pantene, filho? Pantene. É o sério? Colene de abacate. Colene de abacate. Tem um negócio bom que eu tô tomando banho usando isso, sabão de coco. Passa o cabelo e fica beleza, tá? Olha pra cá. Rapidinho, galera. Olha só. Só pra você não esquecer a diferença entre o migrante e o refugiado. O que você desenhou aí? Eu vou. Ah, Não, faz de novo. Ficou muito espremido ali no tirando negócio. ele faz e refaz, vamos lá. Enquanto isso a Deixa eu galera ver que a falando proporção aqui. aqui está tranquila. Galera, migrante e o refugiado. Quem é o migrante? Migrante é o que faz migração. Se ele faz migração, é o processo de migrar. A ação significa processo. Migração é aquele que migra. O migrante, ele pode ser um emigrante quando ele está de saída. E ele pode ser um imigrante no local dele de chegada. O migrante é o cara que faz a migração. Até aqui, tranquilo. Só que hoje em dia, um dos temas mais discutidos, uma das questões que mais aparece para você no noticiário é a questão do refugiado. O refugiado também é um migrante, porque ele está se locomovendo no espaço. Repara, o migrante é o cara que se desloca de um ponto e vai para o outro. O refugiado, ele também sai de um ponto e vai para o outro. Só tem uma coisa. O refugiado, ele é forçado a sair do local onde ele vive.
Isso gera um impacto gigantesco. Isso gera um impacto social, econômico, político. O cara tem que abandonar a sua família, ele abandona a casa, ele abandona a sua vizinhança, a sua rotina, o seu trabalho, ele perde a sua paz. Ele tem um motivo que pode ser político, pode ser um motivo religioso, pode ser uma perseguição política, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser um desastre natural, que provoca a saída forçada desse cara do local de origem. E, consequentemente, quando ele sofre com esse dano, com essa perda tão grande, ele tem que procurar uma nova área. E ele sabe, ele tem lá dentro dele, ele sabe que ele não vai poder voltar para o local de origem. Ele sabe que dificilmente ele vai ter a casa dele de novo. Ele sabe que ele não vai conseguir retomar aquela vida que ele tinha. Ele vai sair. Ele vai procurar uma área melhor. 7.000 pessoas vieram para o Brasil, a maioria sírios. As pessoas se deslocaram, saíram de duas regiões importantes. A região do Oriente Médio, principalmente aqui, ó, da Síria, em direção à Turquia e em direção à Grécia. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. E nós também temos pessoas, através do Mediterrâneo, saindo da África em direção à Europa. Então repara, olha para esse quadro aqui. Gustavo desenhou com o maior capricho, ainda deu zoom para você. Esse cara, ele é forçado, gente. Presta atenção, essa é a diferença entre o refugiado e o imigrante. O refugiado, ele vai, ele não pode voltar. Ou se ele volta, ele sabe que ele está assumindo um erro gigantesco. Quantas e quantas reportagens que vocês assistem do cara querendo sair, dele tendo que sair do local onde ele mora e ele indo para um campo de refugiados sem saber quando vai voltar. Sem saber se vai voltar. As condições são muito precárias. Essa pessoa, ela acaba perdendo parte da sua vida. E às vezes até a vida toda. Sim. De duas maneiras. A perda de vida biológica, porque o cara morre na travessia, ou até mesmo a identidade, um pouco de noção de pertencimento. Ele perde seu emprego, ele perde salário, ele não tem mais renda. Como se sustentar nessa situação? Só para eu poder fechar e jogar bola pro Gustavo, para ele poder endossar isso aqui que vai te lembrar alguma coisa, hein? Hoje, esse órgão aqui, Acnur, para você aí, ó, Alto Comissariado das Nações Unidas para a Questão de Refugiados, é um braço da ONU, é o órgão que está tratando dessa questão, principalmente dos direitos dos refugiados. Eles também têm direitos, beleza? Então isso pode aparecer para você tranquilamente na prova, tranquilamente mesmo, tá? Então quero que você fique atento para você não desperdiçar essa explicação que eu dei. O Gustavo agora vai dar uma endossada para você, beleza? Vale ressaltar que... Aí, fica aqui, Igor. Vou ficar. Coisa chata, implicante, ele sai quando eu tô falando. Tá tranquilo aí, Fred? Sim. Tranquilo? Quer responder uma dúvida aqui? Hã? Sim. Responder uma dúvida? Por WhatsApp? Sim ou não? Não, pode esperar, mas... né? Sabe? O quê? É sim ou não? Não precisa não. Agora não. Não. Depois do... As específicas do Pergunta. ERG começam... Depois da... Eu não vi a negócio de baixo. Deixa eu ir. Começam segunda-feira, né? Sim. Segunda-feira, depois do Enem... A gente vai falar isso aqui. É que eu perguntar. Olha só, então o Igor tocou duas coisas importantes, né? Primeiro, a questão da Síria como um papel central nesse processo de envio de refugiados para a Europa e para outros cantos do mundo. E ele tocou numa outra coisa interessante, que é a questão da identidade, né? Porque, obviamente, o processo de formação de uma identidade, ele está ligado às nossas experiências acumuladas ao longo de uma vida inteira e geralmente relacionadas a um lugar específico. Quando esse refugiado deixa a Síria e vai para outro lugar, o que inclusive muitos acham que ele vai para a Europa porque ele quer levar uma vida melhor lá, ele quer ficar lá. Não, ele não quer ficar lá, porque ele criou raízes, as raízes dele estão na Síria, né? Na semana retrasada, quando as tropas americanas atacaram a cidade de Mossul, que é a maior cidade do norte da Síria, hoje controlada pelo Estado Islâmico, no dia do ataque, mais de 5.000 pessoas deixaram a cidade. Cara, é um fluxo muito grande de pessoas que deixam desordenadamente as suas casas, né? Levando os pertences mais imediatos e mais portáteis. E elas deixam essa cidade e vão para os lugares mais... onde ela tem maior possibilidade de ser recebida. Só que nem sempre é assim. Por exemplo... A pé. Ainda tem isso, né? Não é avião, não é indo de O cara não faz assim, não passa o ônibus, não. Exatamente, ele vai a pé. Alguns, com muita sorte, conseguem ônibus e tal. Esses se ônibus, pendura, vai se pendurando e vai. Esses que a gente chama de mata-sapo, né? Esses sem... Ou o famoso pau de arara. O pau de arara? Sabe o que é pau de arara? Não, falei. É uma parada que eu tava vendo isso dia. Geralmente nas feiras ficava um pau com as araras.
expostos para venda. Faz sentido. Aí Faz as araras ficavam assim, ó, espremidas. Aham. Que nem fica no caminhão. Aí virou pau de arara. Olha isso. Faz sentido. Cai isso, neném. Por que pau de arara? Hã? Coisa linda. Então, como a gente estava falando aqui, esse refugiado, quando deixa a Síria, ele não deixa porque ele quer, porque senão ele teria feito isso antes das questões atuais, né? E quais são as questões que estão relacionadas a essa saída de sírios, né? Nós temos dois problemas centrais ali rolando. Primeiro, uma guerra civil interna, em que parte dos sírios não quer mais o seu governante ditador Bashar al-Assad no governo há 14 anos, e temos o Estado Islâmico, que atua principalmente aqui nessa região norte da Síria, na fronteira com o Iraque. Lembra, inclusive, que o Estado Islâmico vai ser chamado carinhosamente de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIL, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Levante é uma região ao norte da Síria. Então, nessa parte rachurada aqui de vermelho, eu tenho exatamente a área de atuação do Estado Islâmico. E como eu tenho dois processos políticos muito delicados internos na Síria, e principalmente com a atuação de outros países como Estados Unidos e Rússia, principalmente a Rússia, que tem atacado algumas cidades da Síria, essas pessoas deixam as suas vidas, né, deixam suas raízes para trás em busca de sobrevivência, né? Não é nem de uma vida melhor, é em busca de manter a sua própria vida, perfeito? E quando a gente toca na questão da identidade, né, vale ressaltar, inclusive, e até porque o Enem gosta muito desse assunto, dos processos de formação de identidade de um indivíduo. Porque toda identidade, como eu te falei agora há pouco, ela está ligada aos nossos processos, às nossas experiências adquiridas num determinado tempo e espaço. Quase sempre a formação da nossa memória, ela está ligada a um tempo e a um lugar, né? Eu sempre comento com os alunos, e que esse é um excelente exercício para a gente trabalhar essa ideia de memória coletiva. Na novela 10/7 tem uma personagem, a Camille, né? Que ela sofreu uma amnésia aí, depois, acho eu, de sofrer um acidente. Depois que ela sofre esse processo de amnésia, ela muda completamente a sua identidade. Antes desse acidente, ela era malvada, fazia várias paradas ruins e tal. Depois disso, ela ficou boazinha. Tanto é que nem seus parentes imediatos, pais, tios e tal, reconhecem a garota. E um certo dia, ela na sala com os seus parentes, ela perguntou, mas gente, vocês falam tanto de como eu era, ficou assustada. Como é que eu era assim? E aí uma respondeu, você era chata, ou você era má, você era algo de ruim assim. Ou seja, essa memória que ela foi construindo ao longo do tempo, dessa personagem, contribuiu para formar uma identidade. A partir do momento que esse processo é afetado, eu tenho também uma mudança nessa identidade. De tal forma que não dá para nós abordarmos o processo de construção das identidades sem ligá-lo diretamente à questão da memória daquele povo. Perfeito? E o Enem tem um tema que ele adora. Todos os anos sempre cai uma questão, às vezes duas questões sobre isso, que é cultura, memória e patrimônio. Posso jogar uma bola para você? Com certeza. Uma questão que foi da UERJ, que mostra a derrubada de uma estátua. Do Salazar. Do Salazar. Não, do Franco, na Espanha. Franco, exatamente, né? exatamente. É o patrimônio material. Material? Isso. Perfeito. O Estado Islâmico está queimando tudo. Exatamente. Está queimando a memória e a história de outros povos, né? De outras religiões. Sim. Então vale a pena. É muito atual isso. Para isso cair numa prova também tá tranquilo. Sim. O cara afeta, né? Por que os caras quando vão protestar queimam a bandeira, né? Se você, tem um protesto lá no Oriente Médio, o que o cara faz? Pega a bandeira dos Estados Unidos e queima. Queima. Se isso acontece com a bandeira, por exemplo, da Palestina em Nova York, isso gera uma crise internacional, quase que uma crise diplomática. Então é muito importante ficar atento à questão do símbolo. Sim. O símbolo é muito importante, né? Por exemplo, Fred, eu e o Gustavo estamos aqui. Se alguém pega o símbolo do mais O2 e faz uma brincadeira com o símbolo, a gente vai ficar chateado, né? Hashtag não faz isso. Mas, o que a gente vai poder fazer? É uma forma de protesto. Lá no Oriente Médio, o cara faz isso. Ele pega, ele queima a bandeira, queima o Alcorão, queima o que ele tiver que queimar. E aí o que acontece? No Oriente Médio ele só não queima o Corão. Não, tipo assim, o cara que não concorda com o Corão, Sim, o cara que é contra. O cara que é, sei lá, contra o muçulmano lá, ele pega e taca fogo mesmo no Corão pra mostrar a insatisfação dele. Então, é muito curioso ficar atento a essa questão do símbolo e do patrimônio material e imaterial também. Porque todos esses elementos, eles, quando somados, eles formam a identidade de um povo, né? E essa identidade de um povo, ela quase sempre é materializada através do seu patrimônio. Quando você vê uma estátua numa rua,
ela não é só uma estátua que faz alusão a uma pessoa, mas ela está contando a trajetória narrativa de um determinado povo que se identifica com aquela pessoa. O Igor tocou na questão, por exemplo, da UERJ do ano passado, da retirada da estátua do general Francisco Franco da Espanha. E por que isso aconteceu? Porque há um grupo de espanhóis, não todos, mas há um grupo considerável de espanhóis, que não quer ser reconhecido pela memória do franquismo na Espanha. Por isso, eles vão retirando essas estátuas, esses objetos públicos que fazem menção a esse processo histórico. Né? No caso do Estado Islâmico, como o Igor citou, por que eles destroem patrimônio histórico, muitas vezes tombados pela Unesco, em algumas cidades? É porque essa cultura que está sendo formada pelo Estado Islâmico, essa identidade que eles estão escrevendo agora, porque o Estado Islâmico tem 2 anos aí de existência, eles estão contando a sua narrativa, eles não se sentem pertencentes àquela memória que eles estão destruindo, por isso eles estão destruindo. E esse patrimônio criado pelo homem, ele atualmente é enxergado de 3 formas, mas para você no Enem, apenas 2 são importantes. É o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Grosseiramente, para você não errar na prova, patrimônio material, pensa em estátuas, prédios públicos, objetos pessoais, coisas que são palatáveis ao indivíduo, coisas que eu posso tocar, coisas materializáveis. Patrimônio imaterial, quase sempre isso aqui está associado a um saber, a um conhecimento. Por exemplo, caiu no ano passado no Enem uma questão que falava sobre o tombamento do ofício de fazer queijo Minas, né? Claro que não foi o queijo Minas a ser tombado, mas o ofício de se fazer o queijo Minas. Como esse ofício está ligado à identidade de um povo mineiro, né? Quando você fala em mineiro, você lembra de várias coisas. Você lembra de cachaça, você lembra de pão de queijo, você lembra de queijo Minas, né? Queijo Minas. Então, como isso está ligado à identidade daquele povo, é importante o seu tombamento para que o ofício de fazer o queijo de Minas, que é específico daquela região, daquele povo, não se perca no tempo e no espaço. Então, o saber, o conhecimento, ele também é passível de tombamento histórico. E o Enem geralmente tem dado preferência por esse tipo de perspectiva na sua prova, o patrimônio imaterial. Pergunta, posso? Claro. E o samba? Samba é um patrimônio imaterial. O samba, o jongo, o baile de charme de Madureira, o ofício de fazer queijo Minas, o ofício das paneleiras do Espírito Santo, todos esses ofícios, né, ou seja, os modos de expressão de uma cultura, ou seja, o modo como o cara faz um objeto, o modo como o cara se expressa na dança, na música, isso tudo é patrimônio imaterial. Não vai errar isso, porque geralmente o Enem coloca um objeto ou cita uma fonte e pede para você, nas 5 opções, marcar aquela fonte que esteja diretamente ligada ao tipo de patrimônio ligado no texto. Ou seja, no ano passado a questão falava de queijo Minas. E aí perguntavam qual das opções estava ligada ao tipo de patrimônio citado no texto. Se é o ofício de fazer queijo Minas, é claro que o Mosteiro de São Bento, o Cristo Redentor, as pirâmides de Gizé não são do mesmo tipo de patrimônio. A resposta era o ofício das paneleiras capixabas do Espírito Santo, porque é o ofício, ou seja, é o modo de fazer a panela, que é um saber, é um conhecimento, portanto, um patrimônio imaterial. Fala, Fredson. Você pode repetir para... Fala o nome dela aí que é importante. Se for falar. Para Gabriela Azevedo, tombamento do patrimônio imaterial. Com certeza. Primeiro, Isabela, tombar não é derrubar a pessoa, né? Quando você fala, pô, vou tombar o queijo Minas, você pega e taca no chão, tombei, né? Não, derrubar o queijo Minas. Não rola, né? Não é pica-pau nas cataratas do Niágara, né? Não é tombou. Tombamento é quando o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal, através dos seus órgãos responsáveis, no caso do estado do Rio de Janeiro é o INEPAC, no caso do governo federal é o chamado IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando o governo federal faz esse tombamento, ele está tentando preservar aquele modo ou aquele saber coletivo. Como é que você preserva o ofício de fazer o queijo Minas? Como é que você preserva algo que você não pode tocar? Há mecanismos. No caso do IFAM, ele promove políticas públicas para que esse conhecimento não se perca ao longo das gerações.
Por exemplo, vou citar aqui um tipo de ação feita pelo governo. O governo cria um circuito turístico numa certa região que os caras fazem algo que só eles fazem e que é tombado pelo IPHAN. Ao criar um circuito turístico, o governo incentiva que as pessoas visitem aquele lugar. Quando um turista visita um lugar, o que o turista faz? Gasta dinheiro, ele consome, né? Isso dinamiza a economia local, isso incentiva as novas gerações a continuarem exercendo aquele saber, de modo que ele não se perca no tempo. Então, esse é o processo de tombamento. É quando o governo determina que aquele patrimônio, material ou imaterial, no caso que estamos falando é o imaterial, ele não se perca na história. Claro que é muito mais fácil preservar um patrimônio material do que um imaterial, né? Porque o material é só você fazer uma reforma, faz uma pintura e tal, deixa ele bonitinho, ou como era antigamente. Agora, você evitar que um conhecimento não se perca é sempre um processo muito mais complicado. E uma dica para vocês, até mais ou menos os anos 80 no Brasil, não se falava de patrimônio imaterial, tá? Isso aqui é uma tendência nova que veio principalmente junto com a última Constituição de 88. Um último bizu para vocês aqui é que essa Constituição, ela vai ser chamada carinhosamente de Constituição Cidadã, pela amplitude de direitos que ela fornece aos cidadãos brasileiros. Pela primeira vez na história do Brasil, criminalizou-se o racismo e a homofobia, criamos políticas de combate à violência da mulher. Vale ressaltar que esse ano a Lei Maria da Penha completa 10 anos, não se esqueçam disso, tema importantíssimo para o Enem. E essa Constituição também, ela é quem vai dar as bases para que o Estado intensifique e amplie as suas políticas de preservação patrimonial, porque um povo tem memória, e essa memória ela é materializada no patrimônio dessa sociedade. Fredson. E a Joyce que botou aqui assim, você pode repetir a diferença entre passado histórico e memória? Claro. Que Joyce? Joyce Beth? Isso. Joyce Beth. Joyce, Né? assistindo aula de humanas, hein? Olha, é um fenômeno, né? Ah, olha só. Tem duas pessoas agora que elas vão pegar o celular agora, elas vão se preparar para fazer um snap nosso. Duas pessoas que moram no nosso coração. Infelizmente, esse ano eu não estou com as duas. Você está com elas numa cidade da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Gabi Firmino. Tá? Gabi Firmino. E? A nossa menina nota 1000. E, obviamente, que assim como existe Zezé de Camargo e Luciano, Igor e Gustavo, Claudinho e Bochecha, também existe Gabi e Manu. É verdade. Então, prepara o snap, tem que preparar o snap pra ir lá fazer um snap legal e tal, assim. Beijo, Gabi. Beijo, Manu. Com saudade. Sucesso, tá? Esse ano pra vocês. Espero que vocês estejam gostando aí. Depois ela vai mandar o snap pra mim que ela fez, tá? Entendi. Beijo, meninas. Vai lá, Gu. Então, Joyce Beth, né? Joyce assistindo aula de geografia! Joyce, na verdade não há uma diferença entre o passado histórico e a memória, porque os dois são complementares, a memória precisa do passado para ser construída. Embora toda memória seja construída no presente. Quando você constrói um discurso, uma narrativa histórica, você faz no presente. É no presente que você escreve sobre o passado. E, inclusive, isso faz a gente questionar, por exemplo, como é que a história do Brasil mudou tanto a sua narrativa da época que os nossos pais faziam ensino médio para os nossos dias atuais, né? Porque a cada sociedade que vai se renovando, ela vai escrevendo de maneira diferente o passado. Então, dependendo da sociedade em que vivamos, a narrativa histórica, ou seja, o passado histórico, será contado de maneiras diferentes. Isso vai interferir no modo como a memória coletiva vai ser escrita. Perfeito? No século XIX, se estivéssemos hoje falando do Enem no século XIX, lembraríamos dos feitos heróicos de Dom João VI ao vir para o Brasil, ou do ato fenomenal de Dom Pedro ao embainhar a espada e, como um louco alucinado, gritar independência ou morte às margens do Rio Ipiranga. Se estivéssemos hoje no começo dos anos do século XX, estaremos lembrando como Tiradentes foi um herói, um mártir da República. Como estamos em 2016, as nossas narrativas históricas, elas correspondem ao mundo que a gente vive. Então a gente não fala mais do heroísmo, entre aspas, de Dom Pedro, ou do martírio, entre aspas, de Tiradentes. Ou seja, dependendo da sociedade em que estejamos vivendo, as nossas narrativas serão escritas de maneiras diferentes. Isso vai interferir, Joyce, diretamente no modo como a memória coletiva é escrita. Ficou claro ou não? Bota um polegar pra cima aí. Faltam, já esperaram os 3 minutos aí, né? Desculpa. Uma última
uma última reflexão aqui. Algum de vocês aí no chat, por acaso, se lembra do que você almoçou na segunda-feira da primeira semana do mês retrasado? Não se lembra. Eu provavelmente comi arroz, feijão e nugget. Que era geralmente isso que tem lá em casa no jantar. Agora você certamente se lembra do seu último aniversário. Era, né? Não, essa tua pose, posso falar? Essa tua pose tá linda. Se eu pudesse tirar uma foto de como você tá agora, tá um espetáculo. Agora você certamente se lembra do seu último aniversário. Quem foi, quem não foi, como é que não foi. Que ganhou de presente. Que ganhou de presente, né? Aquela roupa que você queria que fosse brinquedo. Exatamente, ou seja, a memória, ela tende a ser seletiva. As sociedades, elas elegem fatos para serem lembrados e fatos para serem esquecidos. Então, vai com esse pensamento na prova, todos vocês, tá? Cada sociedade, a que a gente vive agora, a que os nossos pais viveram, a que os nossos avós viveram, elas escolhem fatos para serem narrados e fatos para serem esquecidos. Perfeito? Fredson? Não, peraí. Fala. Tá. Sério. Olha só, último tópico aqui. Se eu tivesse que apostar, isso é pra fazer quando os dois entrarem. Calma. Calma, Ricardo. Calma, Ricardo. É pra fazer quando os dois entrarem que eles vão vir pra cá. Existe uma coisa muito importante que é o seguinte, presta atenção, daqui a pouco a gente faz isso, né? Já, se quiser, Ivan, se quiser já, tu pode ir deixando já no ponto, tá? Beleza? Não esquece não. O que acontece é o seguinte, presta atenção aqui, galera, presta atenção. Se eu tivesse que apostar R$1 milhão em um tema pro Enem, eu apostaria no desastre de Mariana, tá? Vai completar um ano agora. Faltam poucos dias. Se eu não me engano, foi do dia 4 para o dia 5 de novembro do ano passado. Isso gerou uma série de impactos ambientais. Mas assim, impactos ambientais gigantescos, que comprometeram de fato toda aquela biodiversidade da área. Tranquilo? Eu chamei o Fred aqui e ele falou, Igor, se eu tiver alguma inserção para fazer, eu farei. Mas eu quero destacar e quero lembrar vocês que aquele rejeito da mineração, ele atravessou todo o Rio Doce e chegou até o Oceano Atlântico. Gerou um material assoreado gigantesco, comprometeu a vida nos rios, comprometeu as áreas ribeirinhas, comprometeu o abastecimento de muitas casas, comprometeu o abastecimento de cidades importantes como Governador Valadares em Minas Gerais. Então muita atenção a isso, porque para cair é uma beleza. Já caiu na prova da UERJ uma questão fácil sobre migração forçada. As pessoas tiveram que sair das suas residências, beleza? O número de mortes de aproximadamente 18. Porém, outras pessoas, logo após o episódio, devem ter também morrido em razão da contaminação, em razão de ter adquirido algum tipo de consequência depois do contato com esse material, que é esse rejeito do alumínio aí do processo de mineração, beleza? Uma última coisa, meu Fred aqui só para me dar credibilidade. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Você tá falando tão bem que não, então não tem problema. Então se quiser fazer uma inserção biológica, tá? Então só queria lembrar a vocês essa situação, beleza? A empresa que foi responsável, você está me desconcentrando. A empresa que foi responsável por isso vai ter que construir uma nova cidade praticamente, tá? Vai ter que construir. Inclusive rolou uma eleição para eles escolherem lugares, lugar. Eles escolheram 3 dos 5 e tal. Mas o suporte tem sido prestado. Tem sido prestado dentro da medida do possível, isso aí. Mas assim, não era nem para ter acontecido cá para nós, né? Eles até jogaram isso na conta de abalos sísmicos na região. Né? Até disso eles tentaram botar isso no balaio e já os documentos já provam que eles sabiam que isso podia acontecer. Tá? Então, muita atenção a isso para você não dar mole com essa questão. É uma temática muito tranquila, é uma temática muito atual e ela pode aparecer na sua provinha do Enem. Ambiente é uma parada que pode aparecer, né? Ambiente. Você quer ver uma outra parada que pode vir, né? Quer dizer, petróleo sempre cai, é uma coisa... Mas é relacionado ao ambiente? Royalties, dentro da geografia, por exemplo. Pode. Uma coisa que eu estava vendo essa semana... Para mim é falar de ambiente, né? Não, repara, para que servem os royalties? Primeiramente, o pagamento de royalties serve para você ter uma reserva de dinheiro caso aconteça algum desastre ambiental. E todo mundo discute para onde vão os royalties do petróleo, né? Tem que ser, é muito distante. Por que essa cidade vai ganhar? Por que uma cidade lá no interior do interior vai receber se o desastre vai acontecer aqui? São coisas que podem... Mas o argumento é que a riqueza do território. A riqueza do território, mas qual é o conceito de... Mas a tragédia... Sim, claro. Aí, o que acontece? Como aconteceu em Cabo Frio, Búzios, aquela região toda, o governo gastou todo o dinheiro. Então, a cidade vivia com um orçamento, aí, agora passou a viver com um orçamento absurdo, porque eram rios e rios de dinheiro, porque com o Fernando Henrique ocorreu uma mudança na valorização do petróleo, a política de valorização do petróleo, e hoje, o que está acontecendo?
Cabo Frio e Búzios estão sofrendo muito com menos dinheiro Com a no redução orçamento. da arrecadação. É uma Exatamente. cidade, por exemplo, que brinca disso, né? É Macaé. Macaé. Macaé e Campos, eles deitam os bigodes naquela região ali, só o professor, por exemplo, Só os professores, os melhores salários, né? Um dos melhores salários é a galera de Campos ali em Só Macaé. que mesmo ali, as cidades já estão começando, aquele pessoal já está começando a sentir os impactos da redução Sim. desses valores. E aí, só concluindo, você repara, então os royalties, eles têm uma pegada ambiental, que foi totalmente Sim, desvirtuada. eles não se pensa nisso quando se fala em royalties. Só para a gente poder aqui chegar a um ponto curioso, existem países, como por exemplo o Japão, que não tem reserva de petróleo dentro do seu território. Eles são obrigados a importar esse petróleo. Só que esse petróleo, ele é importado e ele chega por meio de super navios, né? E o navio, se tiver uma manutenção um pouquinho fora do prazo, qualquer tipo de perfuração, qualquer tipo de rachadura provoca um impacto ambiental gigantesco, porque as gotinhas de petróleo vão saindo e essa contaminação, principalmente em áreas Gotinha do oceânicas, navio não é, né? Não, elas vão saindo em gotinha, mas isso sai durante uma viagem de quanto tempo, né? Então isso gera um impacto. Uma gotinha já faz um impacto. Um vazamento de um grande navio, de um super navio, já causa um impacto gigantesco. Só pra gente fechar aqui então, palpite pra parte aí de humanas, como eu falei pra vocês, esse ano a gente completa 10 anos da Lei Maria da Penha, tá? E o Enem, como é uma prova chamada, entre aspas, de prova cidadã, né? Cabral e Ivan vão talvez corroborar com isso. O Enem, ele tá de olho em todos os agentes, os atores sociais, né? Diferente dos vestibulares clássicos que falavam da matriz europeia, da matriz nativa e da matriz africana, o Enem ele está atento também às múltiplas relações sociais, aos múltiplos atores, né? Então, questões que relacionam, por exemplo, com os direitos sociais, principalmente para a comunidade LGBTT, não é isso, Ivan? São dois T's, né? Ivan tá LGBT, Ivan vai falar daqui a pouco, o monstro tá vindo, né? Direito às mulheres, né? Prestem atenção aos direitos sociais, lembrem do Vargas, né? De todo o processo de conquista de direitos do Vargas para frente, né? E o processo de refreamento dessas conquistas nos últimos anos. Um outro ponto importante, lembrem-se, por exemplo, de democracia, cidadania, assuntos que sempre caem no Enem, beleza? Além disso, né? Isso que a gente acabou de abordar aqui. E, claro, peraí rapidinho, movimentos sociais. Ivan. Vai falando. Movimentos sociais, né? Aí, chega aí. Ou seja, o modo como a sociedade Espera aí, deixa o cara terminar. se relaciona. Então, movimentos sociais da Primeira República, beleza? Lembre-se disso aí. Se cair movimento social e o cara não conseguir falar, não vai ser tua, tá? Movimentos sociais da Primeira República. Papai da Sofia. Movimentos sociais da Primeira República. Posso falar? Movimentos sociais da Primeira República. Posso falar? Pode. É isso aí. Valeu, galera. Tá valendo? Salve, galera do Ensino Mais O2. Minha voz tá muito ruim, mas vamos lá. Vamos dar aula. Eu tive dias difíceis de gripe, minha voz tá saindo no sacrifício, eu posso vir a desafinar, mas o Ivan compensa, né, meu amigo? Pô, gente, é um prazer estar com vocês. Tá, vocês podem me desejar feliz aniversário. O Vitor não me desejou, meu aniversário foi ontem, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. De fato, é um momento ímpar, um momento extremamente importante. Vamos, obviamente, pegar algumas coisas que foram faladas pelos colegas, mas acreditamos, obviamente, antes de qualquer coisa, que a nossa perspectiva é dar uma visão a vocês, dentro da área de ciências humanas, mas muito mais do que isso, colaborar para a construção de determinados argumentos, tendo em vista que nós temos uma prova aí que teoricamente ainda segue as características dos parâmetros curriculares, teoricamente ainda segue característica da LDB. No entanto, claro, por conta de muitas coisas que estão acontecendo no país, defendemos aí talvez uma prova um pouco diferente. Vitor alertou isso muito bem. E eu quero começar falando com vocês. Claro que nós vamos começar falando de mercado de trabalho, vamos passar por perspectivas de gênero, algumas questões étnicas e raciais. E, por último, nós estaremos falando sobre alguns conceitos do modelo de sociedade em que estamos inseridos. E a gente começa, obviamente, com uma pergunta. É importante lembrar que as coisas que a gente fala aqui abordando mercado de trabalho, sociedade, relações sociais, elas vão te ajudar não só na prova de ciências humanas, onde você vai poder marcar o X no local certo,
mas também te ajudar a ter um poder de argumentação interessante para sua prova, né, para a temática da redação. Claro que as técnicas de elaboração de uma redação, a gente não tem como te ajudar, o pessoal de português fala isso com muito mais competência que a gente, mas, né, o debate que você pode ter aqui com a gente hoje, ele vai te ajudar a ter um embasamento, um poder de argumentação interessante na sua prova de redação, na forma como você vai desenvolver seus argumentos. Vou pedir só desculpa que eu vou ficar bebendo água por causa da minha garganta. Vitor, mas taca olha fogo só, aí. então quando tu bebe água aí, pra gente não perder o costume, como a nossa aula é sempre uma aula de pergunta e resposta, e o debate ele é construído dessa forma, pelos diferentes posicionamentos, não estranhe se eu e Vitor nos engalfiarmos aqui, porque às vezes temos posicionamentos diferentes. Te leva super na boa, mas vai. super natural e tal, porque ele dá uma banda nele, mas é algo super natural. Na boa mesmo. Vamos. Sabadão, 4h15 da tarde, e você trabalhando. Trabalhando. Eu acho isso uma loucura, na Por moral amor mesmo. ao ensino mais O2. Eu não, amor sim, mas eu acho loucura. E eu quero te fazer uma pergunta diante disso. Pergunte. Qual a lógica de trabalhar, meu irmão? Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Dentro do modelo de sociedade, em que você tem todo um controle e toda uma dinâmica de comportamento que é estabelecida, você, obviamente, aluno mais O2, sabe que nosso comportamento, pela língua portuguesa, olhamos pelo viés da linguística, onde temos significados dados a palavras e, a partir daí, diversas construções sociais que são estabelecidas. E a gente sabe, obviamente, você acompanhou ao longo do ano, você aluno novo, já começa a entender um pouco que nossos comportamentos, eles são o quê? Ditados socialmente, são construídos socialmente, o que significa que nem sempre esse tipo de comportamento, ele vai ser um padrão. Ou seja, volta ou outra, nós temos alguns rompimentos paradigmáticos, ou seja, o rompimento de verdades que são estabelecidas socialmente, às vezes cientificamente. Mas é bacana tu começar a pensar numa coisa. Sábado, você deve estar olhando pra mim e tá falando assim, caraca, maluco, tu é muito doido. De repente tu olhou meu cabelo e falou, pô, parecendo aí uma boneca velha, maluco. O Vitor com essa cara de Chuck, também não é uma coisa muito diferente. Mas, diante disso tudo, eu te pergunto, por que trabalhar, cara? Que doideira é essa que nego inventou? Não, e você falou uma coisa muito interessante, porque pensa comigo. Se trabalhar uma construção social, a gente pode entender que em sociedade nada é natural. As coisas não acontecem de forma naturalizada. Tudo é construção social. Por isso que trabalhar... Só uma coisa, Vitor, um problema, às vezes, eu acho muito legal quando você fala que nada é naturalizado. E eu super concordo contigo. Mas é interessante que tem vários tipos de pensamentos, e temos observado isso no contexto atual da sociedade, eles são naturalizados em diversos aspectos. É o que nós vamos discutir hoje. Vamos discutir então. Mas continua, desculpa te interromper, do fundo do coração. Manda ver. O que eu tô falando pra vocês, galera, é que na sociedade, as nossas concepções de trabalho hoje são construídas socialmente. Na Idade Média, era construído diferente. Nesse sentido que eu tô falando que não é naturalizado. Ou seja, tudo faz parte de uma construção social. Claro que a gente pode entender que no nosso dia a dia, o nosso comportamento acaba naturalizando as estruturas sociais que nos envolvem. Às vezes, inclusive, isso é muito prejudicial. Agora, é interessante que a gente perceba o seguinte: por que trabalhar? Bom, trabalhar na Idade Média era uma coisa completamente diferente do que trabalhar hoje em dia. Na Idade Média, trabalho, tripalium do latim, o trabalho como um instrumento de sofrimento. Quem é que quer trabalhar? É o camponês. O nobre não trabalha, ele é servido. Mas se a gente chega num ponto da história da humanidade em que você transforma as relações sociais de produção, cria-se novas noções de trabalho. Posso pedir um favor? Manda ver. Do coração. Pergunta. Isso não é um interrogatório, tá, gente? De repente você tá olhando, tô fazendo pergunta pro tudo bem, eu tô me sentindo meio coagido aqui, vai. O Vitor tá meio tímido hoje, tudo. Salve, Sofia. Mas a parada é o seguinte. Sofia continua virgem, mas manda ver. Mas eu queria que você falasse só um pouco também, Vitor, porque nós sabemos, isso é muito claro para nós, que sempre que uma construção social ela é estabelecida, você tem, obviamente, alguma base que justifica essa argumentação. Seja uma base científica ou intelectual, uma base religiosa. Eu acho muito interessante quando nós falamos disso e nós observamos, por exemplo, a religião como uma determinada perspectiva, obviamente, de construção de comportamento. É o que Durkheim vai falar. Sim. Durkheim vai falar, por exemplo, que a religião ela é uma das possibilidades de você sociabilizar
conhecer e trocar e viver dentro de um mesmo meio. Engraçado, porque Marx só vai falar o oposto, né? Marx vai virar e falar, a religião é o ópio do povo. A religião, ela cria um processo de alienação. Grava bem aí, tá, galera? Alienação. Vamos falar um pouco desse conceito mais à frente. Mas eu queria que você falasse aí, já que tu falou da Idade Média, eu acho muito legal, adiantei um pouco e peguei uma outra perspectiva só para você visualizar. E nós vamos chegar, obviamente, à educação integrada, que é o modelo atual, que também está vinculado ao mercado de trabalho. Mas queria que tu falasse aí um pouco dessa... perspectiva religiosa dentro da Idade Média, já que tu falou dessa construção social, então, que os nobres não trabalhavam. Para a gente entender um pouco essa construção social do trabalho na Idade Média, a gente tem que pensar no papel da igreja nessa sociedade. Uma instituição forte, pesada, que existia em diversas fronteiras, ou seja, uma instituição supranacional, e que estabelecia a ordem social, o controle social. E o que nós percebemos? Nós percebemos que nessa sociedade os indivíduos têm posições muito marcadas. O clero como os que oram, os nobres como os que guerreiam, né? Os camponeses como os que trabalham. E aí o que se entende quando você pega, por exemplo, o pensador Aldebaran de León, na Idade Média, que vai falar, uns rezam, outros guerreiam, outros trabalham. E por que é assim? Porque na cidade dos anjos, na cidade de Deus, é assim. Então, na sociedade dos homens não pode ser de forma diferente. E é uma coisa interessante também, que as visões da morte, não sei se você sabe disso, também atestam isso. Sabe a noção de purgatório, Ivan? Sim. O purgatório, ele não está na Bíblia. Ele é uma invenção do Concílio de Trento. E o que percebe-se? Para onde vão? As almas que vão para o purgatório são as almas que têm pecados que podem ser apagados, que podem ser perdoados, mas depois que essas pessoas sofrerem. Então, o espírito dessas pessoas no purgatório, elas trabalham de segunda a sábado à noite. Domingo, veja, tem CLT no paraíso. No domingo, as pessoas descansam. Na segunda-feira, as pessoas voltam a trabalhar. E aí voltam a sofrer, pagando assim os seus pecados do purgatório. Então essa concepção religiosa de trabalho, ela era tão arraigada que ela não influenciava só a forma como as pessoas de fato trabalhavam, mas também a forma como as pessoas encaravam a morte. Do tipo, quando eu morrer, eu continuarei trabalhando e agora trabalharei sofrendo para pagar os meus pecados. Então o trabalho medieval e no início da Idade Moderna, século XVI, XVII, XVIII, ele tem muito essa concepção do sofrimento. Você sofre trabalhando na vida para chegar ao paraíso, você sofre no purgatório para chegar ao paraíso, trabalha sofrimento. Talvez a concepção religiosa que mude um pouco disso vai ser a concepção protestante, que vai começar a estabelecer que os homens estão destinados a serem salvos ou condenados, ninguém tem controle sobre isso a não ser uma indicação social de que Deus gosta de você e por isso você será salvo, se você enriquecer através do trabalho honesto, que é muito aquilo do livro do Weber, que vai falar da ética protestante como origem do capitalismo. Sabe o que é interessante, Vitor, quando você começa a falar isso, é que desde a Idade Média, quando você pensa a perspectiva do trabalho, eu volto um pouco mais a Marx. Não pelo fato de eu ser marxiano, mas eu volto um pouco mais a Marx. Em que ideia? Na ideia do trabalho como a capacidade que o homem tem de se apropriar dos meios e transformar esses meios para a sua sobrevivência ou para a sua vivência. Sim. Agora, é muito bacana quando você pensa isso desde a Idade Média até o contexto atual. Só que quando você chega no contexto atual, tu começa a questionar. Eu estou transformando somente para minha sobrevivência ou criamos um novo padrão de sobrevivência ao ponto desse padrão se estabelecer como uma regra? E mais uma vez retomamos a perspectiva da Parece construção que ele tá social. me dando um esporro, né? Parece Mais que uma vez retomamos, não tô brigando contigo não, até porque eu te amo. Mas mais uma vez retomamos essa perspectiva. E note uma coisa que eu acho muito interessante. A todo instante sobre o trabalho, você tem uma perspectiva de controle. É muito interessante quando olhamos essa perspectiva de controle. O homem vai se apropriar da natureza, sim. Mas uma coisa interessante, na Idade Média você tinha uma perspectiva do trabalho em que o nobre ele tinha uma determinada realidade. E aí você note uma coisa, só quero pegar a sua fala mais uma vez. Quando você tem a ascensão da burguesia, como é importante você observar o viés religioso como uma forma de legitimação de uma classe.
Como é importante você observar, por exemplo, que chega num determinado momento, você começa a utilizar a religião dentro de uma perspectiva de classes. Como assim, Ivan? Pô, se eu tenho, por exemplo, e eu volto mais uma vez à perspectiva dos modelos e construções. Se eu tenho, por exemplo, uma classe, essa classe se destaca como principal classe. E ela, obviamente, é uma classe que conseguiu enriquecer a partir do trabalho. Então trabalhe! Trabalhe e a gente começa a desenvolver na sociedade essa lógica, em alguns momentos absurda, de meritocracia. A gente começa a observar determinados contextos meritocráticos, ao ponto, por exemplo, de naturalizarmos determinados problemas sociais. E aí é interessante que você pega, por exemplo, aquela velha frase do trabalho enobrece o homem, e é muito disso, porque o que você tem, na verdade, Deixa eu me explicar de forma didática. O que acontece é o seguinte: todo mundo lembra do poder como poder político, como poder econômico, e entende que as classes dominantes, a burguesia, que a gente já evoluiu, né, cronologicamente aqui, a ascensão da burguesia, a revolução industrial, o controle das fábricas e das máquinas, o acesso à matéria-prima, e todo mundo sabe que a classe burguesa é uma classe que tem poder político e também tem o poder econômico. O que está faltando nesse tripé? O poder ideológico. O poder ideológico é que você não pode perder, porque na verdade, não basta só controlar as fábricas e as máquinas como expressão do poder econômico. Não basta somente tomar conta do Estado. Também tem que fazer uma dominação ideológica. Tem que inculcar na cabeça dos trabalhadores, verbo bonito, né? Tem que inculcar, tem que colocar na cabeça dos trabalhadores que aquela realidade, ela é natural, que aquela realidade não pode ser diferente, que é assim, não poderia ser de outra forma, que as pessoas têm que trabalhar a qualquer preço, tem que buscar o salário, tem que ter garra no trabalho, tem que ter dedicação ao trabalho, tem que dedicar sábado a sua empresa, como Ensino Mais O2, eles são exploradores, não fala pra ninguém. Você tem que, na verdade, dar a sua vida ao trabalho. Por quê? Porque tem que naturalizar essa ordem. Não é só o poder político e econômico, é o poder também ideológico. Você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você não é nobre, você não tem um lugar nessa sociedade. Sabe o que é interessante? Tem uma mão levantada ali. Fala. Mas, Vitor, Ivan, vocês são loucos. Vocês estão dizendo pra gente que a gente não tem que trabalhar. Isso é um ponto extremamente fora da curva. Você está alucinado. Você não sabe o que você diz. Verdade. Verdade. É isso mesmo. Na verdade, eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar, mas eu estou falando que a gente tem que, na verdade, repensar a forma pela qual a gente trabalha e repensar a forma como a gente encara a dominação. Vamos a um exemplo. É muito comum que operários aceitem que o salário é baixo porque eles não tiveram estudo. É muito natural que camponeses aceitem as suas condições de vida porque, afinal de contas, não estudaram. Então veja que nesses meus dois exemplos que te parecem toscos, grupos que são esmagados pelas elites acabam talvez aceitando a sua condição de pessoas que ganham salários ruins, que moram em lugares ruins. Na verdade, o que eu estou falando é que o trabalho, como uma concepção ideológica, ele tem que ser libertador e não aprisionador de uma realidade social que é nociva para muitos e muito boa para poucos. Vitor, olha só fazendo uma apanhada aqui. Respondi. Aluno mais O2 que está acompanhando a nossa aula. No primeiro momento, por exemplo, nós procuramos traçar a ideia de trabalho. Por que trabalhar? E é claro que pensar a ideia de trabalho não dá para trabalhar, não dá para pensarmos nisso somente no contexto atual. Para chegarmos ao contexto atual é necessário que entendamos algumas transformações. Então, por exemplo, o Vitor falou da Idade Média, de como o trabalho era realizado e da perspectiva, por exemplo, religiosa. Então nós procuramos falar, por exemplo, sobre a ideia do trabalho. Então pegamos nesse momento o tema e destrinchamos na Idade Média. No segundo momento,
obviamente, claro que é uma aula de 1 hora apenas, ele falou da perspectiva ideológica. No nosso diálogo procuramos estabelecer isso. O quanto a religião e até mesmo determinadas construções sociais, elas influenciam a nossa forma de pensar e nos conduzem, obviamente, dentro de uma perspectiva do fato social de Durkheim. Ou seja, pensando simplesmente de uma única forma, porque esse passa a ser o padrão estabelecido pela sociedade. Num outro momento, falamos, obviamente, a concepção de trabalho dentro de um viés marxista, que é o quê? A ideia do homem se apropriar do meio para a sua vivência. Então vimos, por exemplo, que a partir dessa apropriação, o Vitor já começou a falar da questão ideológica, como isso ocorre, começou a falar um pouco mais do protestantismo, criando uma forma de influência que conduz, obviamente, a um pensamento hegemônico, e por último, agora, procuramos falar da dominação a partir dos meios de produção. Só para poder o aluno que talvez tenha conectado agora, perdido alguma parte, ou seja, nós aqui, por base, nas concepções e abordagens de interpretação da sociologia e da filosofia em relação ao trabalho, nós até agora analisamos alguns autores bem potenciais, bem pontuais. O Marx, nos conceitos de alienação, o Durkheim, no fato social, o Weber, na questão da ética protestante. E quando eu falei de dominação ideológica, podemos ter aí duas matrizes. Pierre Bourdieu com o conceito de violência simbólica e Gramsci também nos conceitos de hegemonia. Então, se você pegar esses cinco pensadores, você já tem aí, por base, né, algum arsenal para levar para essa prova. Ainda acrescentaria Foucault dentro de uma perspectiva de sociedade de controle. Sim. Ainda acrescentaria Foucault dentro da lógica das Posso te pedir, então, já que você fez umas perguntas para mim, para os nossos alunos, que inclusive, por favor, né, deixem aí suas perguntas, seus comentários, dialoguem com a gente, né, mandem perguntas, se até agora nesse momento ficou algum conceito que escapou para a gente poder voltar, mas eu queria que você falasse, Ivan, também, como numa concepção do Michel Foucault, o trabalho pode ser um instrumento de controle. Sim. Michel Foucault, uma das características muito marcantes dele como escritor estruturalista é entender determinadas perspectivas sociais, fugindo ao padrão simplesmente fenomenológico, ou seja, da característica dos fenômenos e simplesmente nas subjetividades. Você vai observar, por exemplo, que Foucault, quando ele fala do trabalho, eu quero fazer uma associação, só para que o aluno entenda Foucault. Sim. Ele vai falar dos sinais. Que, por exemplo, a nossa vida, ela passa a ser regida por sinais, ela passa a ser regida por determinados sinos da indústria, que, obviamente, funcionam para controlar a nossa vida e reger, obviamente, aquilo que nós fazemos dentro de uma perspectiva social. Como assim, Ivan? Vou traçar um paralelo muito rápido. A escola hoje. A nossa vida na escola, a ideia de Foucault, associando um pouco com Louis Althusser, dentro dos aparelhos ideológicos do Estado, há um diálogo entre os dois, é a ideia de que você tem, desde novo, a inserção de determinadas construções sociais para te adequar a viver num modelo de sociedade. Por quê, Vitor? Quando você sai do campo e vem para a cidade, você deixa de ser servo e passa a ser funcionário. E quando você deixa de ser servo e passa a ser funcionário, você tem um novo modelo de vida. Você tem um novo modelo de vida e a partir desse novo modelo de vida você tem o quê? Se adequar a esse novo modelo de vida. E o que eu vejo com isso? Você entra na escola. Na escola, por exemplo, você tem... Eu costumo falar que a escola é muito próximo da cadeia. Você chega no colégio uniformizado. Uma brincadeira. Mas você entra para a sala. Tem lá o chefe da carceragem, que é o inspetor, que te coloca. Toca um sinal. Aí você sai da carceragem e vai para o banho de sol. Chamado recreio. Chamado recreio. Você curte lá o recreio, o banho de sol. Acabou o banho de sol? Como é que você sabe que acabou? Pelo sinal. Pelo sinal. E o que acontece? Vem lá, mais uma vez, o chefe da carceragem com o seu chicote, mandando você entrar dentro da sala de aula. Em algumas escolas parece que tá com leão, né? Assim, né? Exatamente. Há toda uma perspectiva, desde quando você é muito novo, para que você se insira dentro de uma realidade social. E o trabalho, obviamente, ele passa a ser, assim, dentro dessa lógica, uma forma de controle também sobre a vida do indivíduo. Você vai ver isso dentro do Fordismo.
O Fordismo trata muito desse controle do indivíduo, na hora em que você está trabalhando, a dinâmica que é estabelecida dentro de uma fábrica. Então Foucault ele vai trabalhar muito sobre esse viés do controle. E uma coisa, posso traçar um paralelo rápido, mais uma vez? Algumas aulas do Mais O2, já que a gente está falando de trabalho, o pessoal está conectado, pode perguntar, pode dialogar. Queria perguntar para vocês uma coisa. Agora a gente vai começar o diálogo. Primeiro a gente precisou fazer essa introdução. O que é alienação? Queria que você respondesse para mim. O que é alienação? Pessoal, responde aí pra gente. Pessoal, chega junto Escreve aí, o que é alienação? Precisa. Qual é a sua concepção de alienação? Alienação. Vai, manda pra gente. Manda pra gente. Gente, o cabelo do Igor é bonito, né? Nada isso. Eu acho maneiro esse cabelo, que eu vou fazer também. Sou mais o seu. Não, eu vou fazer igualzinho dele, cara. Tem que raspar aqui na borda e botar pro concepção lado. de alienação. Manda ver. Fernanda Carolina, se você estiver me escutando, escreve aí o conceito de alienação. Daniel, conceito de alienação. Tulane, conceito de alienação. A Úrsula botou aqui assim: alienação para Marx era um trabalhador que desconhecia o processo produtivo dentro das fábricas. Sim! Linda! Maneiro, Úrsula! E hoje? Quero saber dessa alienação hoje. Vamos Nós lá. queremos falar de mercado de trabalho. Eu quero essa alienação deixa eu só fazer hoje. uma coisa assim. O conceito está certo, é isso. É isso. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, para uma reflexão, para uma prova como essa, e para a vida, que eu acho que é mais importante até, o que a gente tem que fazer é pegar conceitos e atualizar para nossa realidade. Exatamente. Por isso a gente optou por falar de trabalho. Porque nós poderíamos transitar por diversas nuances para podermos, obviamente, explicarmos melhor. E hoje? O Davi Fernandes botou diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Putz, beleza. Redução dessa capacidade de pensar e agir por si próprios. Mais o quê? Só pra gente continuar, mais o quê? A Letícia Galhardo disse que alienação é quando a pessoa está por fora de um sistema. Por fora de um sistema. Maneiro. Galera, mais o quê? O Everson Lima botou assim: processo de dominação de massas em detrimento de um ideal subjetivo e imparcial. Caraca. Maneiro. Galera, olha só. Muito bacana as respostas de vocês. É interessante como o Vitor vem falando da ideia do protestantismo, quando ele fala de Weber. Eu me sinto em alguns momentos, eu acho que a parada é muito atual, Vitor. Muito atual em que aspecto? No aspecto de nós vivermos na sociedade do ter e não na sociedade do ser. É interessante que Durkheim vai falar, como nós falamos anteriormente, da ideia da fábrica sobre a perspectiva de quê? Sobre a perspectiva da corporatividade. Só que nós começamos a ver que dentro do modelo social em que nós estamos inseridos, nós vemos um crescimento cada vez maior do individualismo, diante de uma perspectiva globalizatória. O que chama atenção quando pensamos nisso? Chama a nossa atenção uma única coisa. Chama a nossa atenção que o fato de viver hoje na sociedade do ser e não na sociedade... na sociedade do ter e não na do ser, te leva a um outro tipo de alienação. A alienação, obviamente, onde você não consegue, muitas vezes, observar o seu entorno e a realidade no qual você está inserido. Você simplesmente consegue enxergar a lógica do ter, até porque a perspectiva do capital, dentro da sua forma camaleônica, das N mutações que ele tem, você começa a desenvolver essa ideia. E é muito interessante, porque você começa a observar um novo conceito, a ideia do eu venci. O eu venci, por que eu venci? Porque eu tenho. Parece que você, quando olha a ideia de alienação, ela está dentro de uma outra perspectiva. E é interessante você, aluno mais O2, quando pensar essa lógica de alienação, entender, obviamente, que você não é sozinho no mundo, até porque a perspectiva, como algum aluno falou, de alienação, ela gera um individualismo muito grande. E parece que é o modelo de sociedade em que estamos inseridos. A alienação, ela passa a fazer parte dentro de uma lógica muito bonita de competição.
E se eu queria fazer 2 comentários e devolver uma bolona para você. Beleza, fica à vontade. Meus queridos, prestem atenção aqui. O que eu acho que então vocês têm que entender é, se no século XVI a burguesia passa a entender que o trabalho demonstra que Deus escolheu esse grupo como um grupo de pessoas que terão suas almas salvas, ou seja, o trabalho como a busca da salvação da alma, e se no século XVIII, quando a burguesia extrapola essa ideologia e cria uma condição em que a massa operária é alienada dos meios de produção, hoje então a alienação é construída assim pelo exagero do consumismo, porque você vai se alienando conforme você vai se integrando ao consumismo pelo consumismo, e conforme o consumismo vai tomando os nossos comportamentos, acontece então que nós temos mais uma vez uma nova forma de alienação. Não deixou de ter alienação, na verdade, a alienação ela se atualizou para uma sociedade do século XXI. Mas o comentário que eu queria fazer, que é um comentário interessante, tem uma parte do trecho do Marx, do livro do Marx, que ele tem uma concepção errada, se você me permite. Claro, fica quando ele fala, por exemplo, que a solidariedade e a consciência, na verdade não, a consciência de classe só é capaz de surgir dentro de fábricas, porque as fábricas são espaços de privação, lá estão todos juntos sofrendo, e aí uma consciência de classe surge e a luta de classes pode começar. Que são os conceitos marxistas, você tem, né, a consciência de classe gerando uma luta de classes que vai perpetrar uma revolução. Só um minutinho, já escuta a pergunta. Mas é legal que a gente perceba o que ele fala do camponês. Ele fala que o camponês nunca vai gerar consciência de classe, porque eles estão espalhados no território e eles são comedores de batata. Marx tem uma visão preconceituosa do camponês. E aqui que a gente percebe que as grandes revoluções que se inspiraram em Marx foram camponesas. A Revolução Chinesa, por exemplo. A própria Revolução Russa cubana. Não é a cubana. A própria Revolução Russa, a maior parte da sociedade era agrária. Agora, por que eu estou falando isso? Porque mesmo de onde você menos espera que virá a consciência de classe, no caso do argumento marxista, ela vem. Então você tem, e aí quem trabalha muito, é um autor que eu gosto, chamado Thompson, que vai falar que entre esses grupos de camponeses, que muitas vezes não são letrados, que não leram as constituições, surge uma noção de direito, que ele chama de direito pelo costume, e a consciência de classe surge para poder enfrentar essa alienação. Então é muito só uma dúvida para escutar, mas é muito interessante que a gente perceba que mesmo que tenha uma alienação social construída, mesmo que o trabalho em século XXI continue contribuindo para isso, ainda assim você tem focos de consciência de classe que surgem gerando movimentos sociais, movimentos de enfrentamento, ocupação em escola, movimentos que vão pedir o quê? A transformação dessa condição. Deixa eu só escutar uma dúvida que parece que surgiu ali, que eu tenho uma pergunta para te fazer. Beleza. Isso. Perguntaram se então existe uma definição geral de alienação ou se isso é mutável conforme o pensador, ou então de acordo com Olha, posso responder? Pode, claro. Eu acho que a gente pode tomar assim, a alienação, ou seja, o desconhecimento de todas as etapas do sistema produtivo é o conceito que você tem na obra do Marx. E o que você tem Marx escreveu no século XIX. Já se passaram, né, mais de 100 anos. Então o que acontece? A sociedade ela foi se transformando, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que essas transformações ficaram muito aceleradas. Aí uns autores falam de pós-modernidade, o Bauman fala do mundo líquido. E na sociedade que é construída depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a nossa, com todo esse avanço de internet, de mundo virtual, o que nós podemos entender é a atualização, a ressignificação, olha que palavra bonita, e desculpa minha voz que está super desafinada, a ressignificação desse conceito. Uma vez que Marx não escreveu sobre o consumismo, entretanto, o conceito de alienação pode ser pensado quando você pensa numa sociedade consumista, que se despolitiza, que naturaliza a ordem social, a miséria, o sofrimento e o trabalho, ainda não libertando as pessoas. Exatamente, e vê se ficou ok aí. Manda o pessoal dar um ok. Dá um ok pela resposta. Enquanto o pessoal vai dando ok, Vitor, tem um autor que eu gosto muito, que ele fala uma coisa muito bacana, que é o Richard Sennett. Quando ele trata, por exemplo, no livro A Corrosão do Caráter, do conflito entre um pai e um filho. Porque um filho vira e fala assim, eu não entendo. Meu pai
trabalhou 30 anos numa mesma fábrica, tem uma casa, um carro e se sente feliz por isso. Eu odeio meu pai. Porque eu, com 30 anos, não fico mais de 2 anos numa empresa. E eu tenho carros, casas. E, obviamente, que eu não consigo entender o modelo de vida que meu pai adotou. Pare para pensar numa coisa. Quando você começa a observar determinadas perspectivas apenas dentro da lógica do ter e do consumo atual, você fica cego para o modelo de sociedade que está à sua volta e para a conjuntura política muitas vezes. Porque você consegue enxergar apenas uma determinada realidade. E aí tem uma coisa muito interessante. Dentro da perspectiva do trabalho, é muito bacana nós pensarmos também as ideias de gênero. Por exemplo, que na verdade era a minha pergunta para você. Sim, fale. Como que vai ser sobre gênero? Fala. Ele vai responder isso pra gente. Na verdade, a minha pergunta é: se existe consciência de classe sendo formada para tentar romper a barreira da alienação, como isso se expressa nas questões de gênero? Essa era a minha pergunta para você. Sim, olha só. A primeira coisa, nós discutimos ao longo do ano isso inúmeras vezes, que a perspectiva de gênero é uma perspectiva construída socialmente. Inicialmente eu fiz questão de falar da linguística, por quê? A partir de palavras, Vitor, eu determino o que é normal e o que é anormal. Nós criamos determinados conceitos de normalidade e anormalidade. E eu sempre questiono esse conceito perguntando se eu sou normal. Não é. Porque o que é? Não sou. Mas o que é ser normal? É claro que durante muito tempo, por exemplo, dentro dessa lógica de poder, criou-se uma ideia, Bourdieu vai falar muito sobre isso, de uma dominação masculina. Uma dominação que se caracteriza em diversos aspectos. Inclusive com a construção da própria identidade do que é ser homem. Uma reprodução a nível de Brasil, bem próximo de Gilberto Freire, da ideia da Casa Grande da Senzala, em que a identidade masculina ela é construída socialmente, na casa, na rua, com as dificuldades. E a gente ouve muito falar da ideia do ser homem sobre isso. Claro que hoje, por exemplo, e eu quero traçar entendido que a ideia de construção da masculinidade ou da feminilidade ela é estabelecida socialmente, principalmente aí Foucault vai falar muito de uma dinâmica de controle, numa dinâmica, por exemplo, de você criar uma ciência sexual, onde a partir dessa ciência você cria verdades e estabelece o que é aceito e o que não é aceito. Então quando você olha, por exemplo, tudo isso, você vê, por exemplo, que a ideia da mulher em alguns momentos, quando olha a primeira fase da Revolução Industrial, esteve numa lógica de submissão. Principalmente quando você olha a realidade salarial. Todos nós sabemos que a mão de obra preferida eram mulheres e crianças. E claro que você vai ver, por exemplo, Vitor, consciência, sim, de gênero, não de classe. Eu não usaria gênero para falar de classe. Por quê? O movimento feminista tem 3 ondas. A década de 20, uma luta por direitos. A década de 60, a luta por igualdades. E a década de 80, de mulheres negras que não se sentem contempladas dentro das lutas anteriores. O que isso significa? A mulher, os movimentos feministas, eles foram importantes dentro da perspectiva do trabalho. Show, Vitor. Mas eu olho uma outra coisa. Da mesma forma também que a própria ideia da homossexualidade, o que na década de 80 foi denominado de liberalização homossexual. Por exemplo, no modelo de sociedade atual, você normalmente trabalha e a sua mulher trabalha. O que isso significa? A entrada da mulher no mercado de trabalho foi uma conquista. Sim, foi uma conquista e uma conquista muito difícil, porque, a nível de Brasil e a nível de mundo, determinadas, vou botar entre aspas, minorias durante muito tempo tiveram seus direitos negados, principalmente na lógica do mercado de trabalho. Só que é uma coisa interessante, Vitor. Após essas conquistas, aí vem a mutabilidade do capital. E nisso eu acho o capital sensacional, meu amigo. Sabe por quê? Além das conquistas, você cria uma nova dinâmica de mercado consumidor e um novo público específico. A conquista ela é seguida de uma dinâmica de consumo. E aí eu questiono se não há uma nova lógica de alienação. Sim. Da mesma forma, por exemplo, que quando você para pensar na ideia dos direitos
homossexuais que foram sendo obtidos ao longo do tempo, você cria, por exemplo, determinadas perspectivas de padrões. Você passa a estabelecer um padrão feminino que é a mulher entrar no mercado de trabalho. E às vezes nós questionamos, se você não quiser entrar no mercado de trabalho, ou você foge ao padrão e você vai ser motivo de crítica, você vai reproduzir toda a ideia de redução de direitos que durante muito tempo ela foi uma característica social. Segunda coisa, interessante quando observamos, dentro da ideia da homossexualidade, onde você tem uma cultura gay-friendly, criando uma nova perspectiva de consumo. E aí eu te faço uma pergunta, e o homossexual pobre, e o homossexual gordo, e o homossexual que foge ao padrão europeu, ou antigo padrão hétero, branco, cristão, de classe média, novo, ou seja, sarado. a lógica do capital pode ser tão perversa que ele se adapta criando novas formas de consumismo para gerar novas formas de alienação. Sim, e ao mesmo tempo também, é claro que isso não foi fácil. Ainda hoje, por exemplo, no Brasil, quando pensamos a perspectiva, por exemplo, de gênero, é uma perspectiva que ainda pesa. E aí eu quero que tu fale um pouco para a rapaziada sobre assédio moral. Fala um pouquinho para mim aí, por favor. Por favor. Bem, primeira coisa que a gente primeira coisa que a gente tem que considerar é que a nossa sociedade, ela se assentou num padrão de o poder, né? Em classes brancas, ricas, héteras, das boas famílias, e todo esse argumento, né, de que existe a construção de uma elite. São o que em alguns livros chamam os donos do poder. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu acho que é muito o que você estava falando aí. Claro, meu amigo. Talvez hoje, cada vez menos, o alvo do preconceito seja o homossexual. Mas mais seja o homossexual pobre. Sim. Né? Sim. E é legal a gente perceber isso, porque dentro da discriminação de classe, de raça, enfim, de gênero, existe embutido ali, ainda hoje, a maior vertente é a questão da quantidade de capital acumulado. E é daí que você tem novas formas de controle social, que eu acho que é muito legal. Assim, a gente vive numa sociedade, eu costumo dizer, que o Brasil saiu da colônia, mas a colônia não saiu do Brasil. Então, existem uma série de permanências culturais que envolvem a nossa sociedade. Uma coisa que me revolta gritantemente, que eu acho que a gente pode começar a pensar o assédio moral por aí. E o assédio também sexual. É a revolta das pessoas quando leis que beneficiavam empregadas domésticas foram aplicadas. Putz, sensacional. É um absurdo para muitos. Para mim é um absurdo que as pessoas tenham ficado revoltadas. Mas para muitos era um absurdo que as mulheres que trabalham como empregadas domésticas viessem a ter os mesmos direitos de qualquer outro tipo de trabalhador. Ou seja, agora tem que pagar hora extra, fundo de garantia, carteira de trabalho. Ou seja, o playboy não pode mais chegar às 4 horas da manhã e bater numa portinha e acordar ela para fazer o ovo frito porque ele acabou de chegar da balada. Interessante. E a gente percebe, por que eu estou puxando isso? Porque onde vai se fazer o assédio moral? Vou ficar mais no assédio moral. Como se constrói o assédio moral? Na crença de que um grupo tem o direito de controlar o outro a qualquer custo e que qualquer forma de reação por parte do dominado deve ser exemplarmente punida. Então, no caso, por exemplo, da empregada doméstica, a grande maioria dessas profissionais, mulheres trabalhadoras honradas, mulheres e negras. E aí o que você tem? Você tem a construção de um discurso de que é um trabalho desqualificado, que é um trabalho que é facilmente substituível. Então é um trabalho que, na verdade, é a relação, a senzala dentro das casas das elites brasileiras. Das elites brasileiras. Você mantém a relação da negra que está dentro da cozinha da classe média, como um dia ela esteve na cozinha de um senhor de engenho. E aí, eu estou falando da construção, da capacidade da nossa sociedade de criar diversas formas de assédio moral. Estou criando
por questões de tempo, um exemplo a ser pensado. Mas você vê, o que é o assédio moral? Na minha humilde concepção, você tem uma sociedade construída para punir qualquer forma de resistência à dominação, sobretudo no trabalho, com assédio moral no trabalho que eu estou pensando. Mas completa para mim. Mas é só completando um pouco isso, é muito na perspectiva, Vitor. Aí eu olho essa dominação, eu acho que você foi muito brilhante na sua fala, como sempre. E eu acho que é muito legal quando você vê, por exemplo, isso, em que você utiliza determinadas, mais uma vez voltando, construções sociais estabelecidas. Em que eu acho, por exemplo, que a minha ideia de domínio me leva, por exemplo, a explorar um determinado indivíduo sem respeitar as funcionalidades desse indivíduo dentro de uma empresa. Pegando o caso da empregada doméstica, ela tem 8 horas. A ideia do assédio moral é justamente achar que ela tem que trabalhar para mim todas as horas possíveis. Ou às vezes eu determino funções que nem dizem respeito ao trabalho dela. Ou muitas vezes, Vitor, é interessante isso. A própria ideia, por exemplo, do uso da masculinidade para o assédio, principalmente sexual, ou do uso do poder para obter, obviamente, conquistas amorosas e forçar, obviamente, constranger determinados funcionários. Engraçado, interessante quando falamos isso, porque tu deve estar pensando assim, pô, Ivan, isso é antigo e isso ainda faz parte de uma sociedade machista e patriarcal como a que estamos inseridos. Isso ainda faz parte desse modelo de sociedade. Lindo! Obrigado! Mas faz parte, e posso dizer uma coisa, você não tem 1 ou 2 casos, não. Isso se repete todos os dias, ainda dentro da realidade brasileira. Por isso é importante quando olhamos o mercado de trabalho, por isso quando pensamos nessa ideia do trabalho, pensamos numa ideia do mercado de trabalho numa perspectiva ampla. Isso, foi muito bem pensado, muito bem calculado, porque olhamos o poder da Idade Média, onde você via a escravidão em determinados trabalhos destinados a determinadas pessoas, só que ainda já estamos no século XXI e parece que reproduzimos características da Idade Média. E é interessante uma coisa, Vitor, quando vemos isso, o quanto a questão racial, o quanto a questão de gênero, o quanto essas perspectivas ainda estão muito entranhadas na realidade brasileira. E aí, é muito legal você observar uma coisa. Mulheres ainda têm salários menores que os dos homens. Isso tudo por quê? Não, hoje temos que ter um mercado de trabalho onde o indivíduo tem que ser flexível numa educação omnilateral e propedêutica que permita o indivíduo pensar, obviamente, em como ele se situa no mundo e encarar diversas situações. Pô, maneiro pra caramba. É engraçado, mais uma vez, como o capital vai adequando os seus discursos para a perspectiva de controle. Por quê? Se você não consegue se adaptar ao mundo, isso não é mais um problema da empresa, é um problema seu. Porque você não tem capacidade de estar no mercado de trabalho. Então você começa a ver o quanto a competição ela passa a estar inserida nas nossas veias, dentro das subjetividades dos discursos que são criados e o quanto nós somos conduzidos por esses discursos diariamente. E aí, a nossa área, muitas vezes é professor queimando o professor por causa de uma aula. Engraçado isso, né? Estamos aqui falando, nós teoricamente às vezes formamos opiniões, mas observamos isso no nosso cotidiano, dentro de uma lógica de competitividade. Afinal de contas, se você não se adequa no mercado de trabalho, é problema seu. E você tem que ser competitivo até o fim. Só queria citar, só pra gente poder encerrar, né, tem uma plaquinha sendo levantada, a gente poder se despedir e desejar boas provas. Mas só pra citar mais um intelectual pra essa galera poder absorver pra prova, que é o Norbert Elias. Que justamente ele vai pensar, ele é um sociólogo, mas ele pensa numa sociologia da história, e o que ele pensa? Ele pensa sempre o tempo numa longuíssima duração. Então, claro, eu não estou falando que a nossa sociedade ainda é colonial. Né? Nós nos transformamos, o tempo passou, os séculos passaram, a escravidão acabou, mas o que nós percebemos? Que algumas permanências ficaram ao longo do tempo e se readaptaram em novas formas de segregação, em novas formas de discriminação, em novas formas de exclusão social e de controle social. Mas já levantou uma plaquinha ali, mas fala aí, se rebela. Eu acho muito legal quando você fala
do Norbert Elias, um autor que eu gosto muito, principalmente de um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, em que você começa a observar como perspectivas de controle e de marginalização elas são estabelecidas. E é muito interessante, Vitor, vermos, por exemplo, quando essa perspectiva de outsider ela é estabelecida numa sociedade tão mista como a nossa. Porque se entra um negro, por exemplo, com cabelo louro dentro do ônibus, todo mundo já fica com medo. Engraçado como você tem aí determinadas características históricas que continuam perturbando, para ser mais exato, o nosso dia a dia. E é interessante pensarmos no último ponto, quando o Vitor falou da competição. Vou pegar só mais 5 minutos seu. Só mais 5 minutos. Beleza? Vê se o pessoal dá ok aí por mais 5 minutos. Vê se o pessoal dá ok. O pessoal tá doido aqui. Só tem uma coisa que eu quero chamar Eu gosto de deixar aluno angustiado. É maneiro, Vitor, isso, quando a gente começa a discutir isso, que a gente volta a uma coisa, você falou da competitividade. Quando eu estou competindo, eu penso em mim, e aí a gente começa a entender um pouco Bauman, quando ele fala da sociedade líquida, em que valores se desfazem. E é interessante, porque muitas vezes nós, obviamente, deixamos valores de lado, como corporatividade, como lealdade, como solidariedade, por conta de uma competitividade em que a sociedade estabelece como um padrão e passamos a olhar somente para o nosso umbigo, não olhando a realidade como um todo. Então pensar mercado de trabalho, talvez você deva ter imaginado no início da aula, esses dois vão falar de que Fordismo, pós-Fordismo. Não, é pensar mercado de trabalho dentro daquilo que nós vivemos, é pensar no mercado de trabalho da forma como estamos inseridos, é pensar no mercado de trabalho dentro daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Nas relações sociais. Nas relações sociais. Não estamos isentos de tudo que falamos. É pensar que o mercado de trabalho, ele perpassa pela condição de escravo. Sim, como o Vitor falou na Idade Média, da escravidão. Sim, nós perpassa pela condição de gênero nos dias atuais. É pensar que o mercado de trabalho cria uma relação de dominação. Sim, e reproduz conquistas sociais. Então é muito legal quando você pensa, e eu acho que o Enem, diante desse modelo flexível de mercado de trabalho e da dinâmica do capital, da forma como nós absorvemos essa dinâmica, eu acho que é um tema muito forte para o Enem. É um tema muito bacana para o Enem. E é um tema muito interessante para o Enem. Então, já me despedindo, o Vitor vai falar depois, vou aproveitar que eu estou com a palavra. Eu gostaria de pedir uma coisa a vocês, que normalmente eu pedia muito aos meus alunos, que você seja humano num mundo cada vez mais desumano. Não esqueça disso, Zygmunt Bauman, que você seja humano num mundo cada vez mais desumano. E é interessante uma coisa, que você não perca seus valores por conta de uma competitividade que a sociedade estabelece, onde dizem para nós que nós temos que, para sermos algo, temos que conquistar, ou a nossa conquista determina quem nós somos. Você já é alguém. Você não precisa simplesmente seguir todo esse padrão e essa mediocridade social. Então por isso foi tão importante nós falarmos sobre todas essas características. E eu deixo aqui aquele axé super positivo. Obrigado por ter nos aturado. No início a aula pareceu um pouco confusa, mas era justamente para estabelecer uma base para que nós pudéssemos, obviamente, construir um pensamento. Não poderíamos chegar e falar, século XXI tal, nada. Era necessária a construção dessa base para falarmos de questões raciais, de questões de gênero, de questões de sexualidade e, obviamente, de questões ideológicas, de fato social e da lógica de consumo em que estamos inseridos. Então, gente, deixa um pedido, sejam humanos num mundo cada vez mais desumanos e um ótimo Enem para todos vocês. Galera, boa sorte para vocês. Amanhã nós estaremos, amanhã não, semana que vem, quando vocês estiverem fazendo lá a prova, eu quero que vocês saibam que nós vamos estar do lado de vocês em sentimento, que vocês têm tudo para arrebentar, que, Deus queira que seja a última prova de vestibular que você faça na vida. Aí chega. Se você gosta de ciências humanas, você nunca mais vai precisar botar números e letras numa mesma linha, você vai precisar só ler e ser feliz. E se você odiar humanos, você vai poder fazer quantos cálculos você quiser e quantas células você quiser analisar, porque o que importa, e guarde isso, é que você seja feliz na carreira que você vai escolher. É horrível você ir trabalhar sem vontade. Eu sou um cara que, graças a Deus, tenho muito tesão pedagógico, não sei se eu podia falar, mas já falei, eu tenho tesão pedagógico, e Deus queira que você também faça a sua escolha certa e que semana que vem seja a última vez que você faz uma prova de vestibular, seja feliz na sua carreira. Deixa uma coisa aqui, Sofia,
Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Eu tenho que explicar, deve ter uma galera que não sabe a história, né? Facebook? Não, ela não tem Facebook. Não vai ter nunca, né? Gente, pro pessoal que não conhece, eu tenho uma filha de 7 anos, que é a criatura mais linda e virgem da galáxia. Ela será linda pra sempre, virgem enquanto eu puder opinar, e eu vou lutar pra poder opinar eternamente. Recentemente ela falou pra mim que tava namorando o Enzo. Enzo. Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Sofia vai casar? Sacanagem. Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender se o Cabral vai deixar. Gente, ela não pode mais namorar o Enzo porque ele morreu. 8 balas perdidas. O Grajaú tá muito perigoso, foram 8 balas perdidas, então não tem mais namoro. Gente, Vamos lá, vamos. Quer falar alguma coisa, cara? Galera, muito boa sorte. Ó, abaixa aí, cara, rapidinho. Então, ó, acompanha a gente aqui durante essa semana toda, aulas voltadas para o Enem, tá? Fique com a gente, confie na gente, essa equipe aqui vive, respira por você. Entendeu? Mais ou dois. Disso eu não sabia. Não, na verdade, você quer contar, Igor, por que é mais ou dois? Não, não é conta não. Então, valeu? Gente, um grande beijo, até. Valeu. Ao longo da semana, aulas ao vivo, tá? Revisão pro Enem.